Eu quero saudar os meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Eu espero que esse vídeo encontre você, a sua família, unidas, repletas de bênção no Senhor. O que eu quero comentar nesse instante para nós, para você, é de suma importância também. Eu conto com você, com o seu like, em você compartilhar, em se inscrever, comentar, que isso é saudável. É uma pergunta muito simples e muitas vezes, não me preocupo com o que falam lá fora. Mas quando, é aquela questão que quando os nossos pais diziam, né? Diziam que eles falam lá fora, eu não tenho nada com isso. Agora, o que meus filhos falam na igreja, aí me chama a atenção. É nesse ponto que eu quero chegar. Enquanto alguém prega, comenta a Bíblia, ao seu bel prazer, ao seu modo lá fora, não me tem problema. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande quando os filhos começam a trazer essas coisas lá de fora para dentro da igreja sem respaldo bíblico, aí sim. É aquela questão que diz, por que as águas de Maras eram amargas? Nós observamos que ao longo da nossa vida, nós crescemos ouvindo simplesmente que as águas de Mara eram amargas. Mas por esses dias eu ouvi uma pregação nas redes sociais e também alguém que falou na igreja, em que o pregador falava e dizia que as águas de Mara eram amargas por ser medicinal. E ainda mais ele acentuava, melhor para manter a saúde, era boa. E por este caso, Deus conduziu o povo a esta fonte com um propósito, veja bem, de proteger o povo de Israel de enfermidades, de doenças. Mas analisando a Bíblia exegeticamente, não é isso que está registrado. Aí, às vezes, eu evito entrar em polêmicas, mas muitas vezes não posso me omitir por ser pastor de igreja e tenho que cuidar do alimento para as ovelhas do Senhor, como também o sou. Então a Bíblia diz, eu estou aqui com a Bíblia muito ótima. A Bíblia, palavra-chave, foi lançada pela nossa CPAD. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao versículo 25, que diz o seguinte: então chegaram, veja bem, é simples, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali, diz a Bíblia, lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, em lugar nenhum da Bíblia, encontramos que as águas de Maras eram boas para a saúde. O que fazia as águas de Maras serem amargas? Segundo os fidedignos historiadores, cientistas, que eles falam que eram amargas devido à presença de sais minerais no local. Ou seja, as águas ela tinha abundância de sais minerais que tornavam, e vamos dizer assim, que não podia beber, não potável. E veja bem o comentário aqui que diz, eu não sou bem chegado a comentários, mas quando é um comentário exegético, eu amo. Que diz assim, ó, é muito, muito importante. Em Mara, o que fez o comentário da Bíblia é palavra-chave. Em Mara, os israelitas precisavam de água, mas o que havia disponível não era potável. Pronto. Então, quando alguém diz que Deus conduziu
por as águas serem amargas, que era para o bem da saúde do povo, está entrando em contradição exegeticamente com a Bíblia. Vejam alguns pontos importantes neste texto. Primeiro, se as águas fossem boas para a saúde, e uma provisão de Deus, como diz que Deus levou para isso, Deus não questionou com Moisés sobre o fato. Segundo lugar, porque Deus mandou Moisés lançar um pedaço de madeira para purificar as águas. E em terceiro, Deus obedeceu o povo. Portanto, meus amados irmãos, devemos falar o que está escrito e não inventar. Dizer que Deus conduziu o povo para as águas amargas com o propósito de cuidar da saúde é um desastre exegético. Deus conduziu o povo para provar, está escrito, quando ele diz que ali deu estatutos e uma ordenação e os colocou à prova. Depois da provação, Deus os deu a chamada Constituição de Mara, que são os primeiros decretos condicionados à sua proteção e fidelidade ao povo que estavam peregrinando. As águas de Mara eram amargas, impróprias para beber e não medicinal. Vejamos os sais minerais contidos nas águas de Mara, que eram prejudicial à saúde, ainda hoje é, em excesso, porque a fonte de Mara continha esses sais minerais e era em excesso. É encontrado o sódio, o cálcio, o ferro e o zinco, e outros, mas vamos falar desses 4. Eram presentes em excesso nas águas de Mara. O que é que eles causaram? Causa, melhor dizendo, perdão. Causa hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e retenção de líquidos. Imagina se o povo tomasse aquela água, ao invés de dessedentar, eles morreriam no deserto, e esse não era o propósito de Deus, de hipótese alguma. Como o cálcio também era ferro e zinco, que era também em excesso, causam o quê? Causam problemas como cálculos renais, anemias ferropriva e interferência na absorção, na absorção de outros minerais, respectivamente. Mas se eles alegam dizendo Deus deixou a natureza para o uso na prevenção das doenças e enfermidades, eu concordo, mas no caso de Mara, não, porque todos os sais minerais eram em excesso. Mas por que Deus colocou em excesso? Deus não colocou em excesso. Não foi proposital. Deus não condenou aquela água, ele mesmo colocando. Vejamos que em Gênesis 3,17, a parte B, diz assim, só uma palavrinha, uma frase. Depois do pecado de Adão e Eva, diz a Bíblia, maldita é a terra por causa de ti. Simples. Então, devemos ter cuidado para não colocar remendo novo em roupa velha. Porque o próprio Jesus falou que a ruptura fica maior. Então, meus queridos irmãos, Deus não levou o povo a propósito nas fontes de Mara, tendo aquela água medicinal. O propósito de Deus para eles passarem ali é para eles aprenderem a depender sempre de Deus e Deus vir solucionar os seus problemas. Então, deixe o seu comentário, critique ou deixe o seu like, não tem problema, e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Eu espero o seu comentário, o seu like, tá? Até a próxima, se Deus assim o permitir.